Olá! Vamos falar sobre uma coisa que todo mundo no mundo jurídico conhece bem. Aquele trabalho repetitivo, detalhista, que parece consumir horas e horas do dia. E se a gente pudesse automatizar isso? Hoje vamos mergulhar numa tecnologia que promete exatamente isso. Uma verdadeira transformação na forma como magistrados, servidores e toda a equipe jurídica encaram as tarefas diárias. Bom, para começar, vamos ser sinceros sobre a realidade do dia a dia no judiciário. É uma rotina cheia de tarefas que, apesar de super importantes, são, bem, repetitivas. E elas acabam tomando um tempo precioso, um tempo que poderia ser dedicado à análise de casos mais complexos, não é mesmo? Um exemplo clássico que todo mundo vai reconhecer: o cálculo de prazos. É uma tarefa constante, cheia de regras. Tem que acertar sempre levando em conta feriados, se o prazo é em dobro. São tantos detalhes que exigem uma atenção enorme. Depois vem a elaboração de despachos e documentos que são sempre iguais, sabe? Aqueles junte-se, intime-se, vista ao Ministério Público. Se a gente somar o tempo gasto com isso no final do mês, é impressionante, horas e horas em textos padronizados. E claro, não podemos esquecer da verificação meticulosa dos requisitos formais, aquele checklist. É tempestivo? Tem o preparo? A representação está regular? Cada um desses pontos precisa ser checado com o cuidado de cirurgião para garantir que o processo ande direitinho. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. A pergunta é essa: e se existisse um jeito de passar toda essa rotina para uma máquina, mas sem abrir mão do controle final? Essa pergunta é o ponto de partida para a solução que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. O que exatamente são essas skills? Esse conceito é, ao mesmo tempo, muito mais simples e infinitamente mais poderoso do que parece à primeira vista. Vamos desvendar isso. A melhor forma de pensar numa skill é como um manual de procedimentos. É isso. Pense em todo o conhecimento, todo passo a passo de uma tarefa que existe aí no gabinete. Agora, imagine ensinar isso uma única vez para uma IA. Pronto. Essa expertise fica empacotada e a IA a usa sozinha sempre que a situação pedir. E aqui está o pulo do gato, a grande diferença. Um prompt é um pedido, uma instrução de uma vez só. Você pede, a IA faz. Já uma skill é conhecimento, é uma expertise reutilizável que a IA carrega automaticamente quando identifica necessidade. É a diferença fundamental entre ter que pedir toda hora e o sistema simplesmente saber o que fazer. Tá bom, mas como isso funciona na prática? Chegou a hora de ver as skills em ação, no contexto jurídico real. É aqui que a gente vê o poder e a flexibilidade dessa ferramenta brilharem de verdade. Olha só essa pergunta, super comum, do dia a dia de qualquer vara. Uma dúvida simples, mas que exige uma resposta exata, sem margem para erro. Isso é o tipo de coisa que se pergunta para uma skill de cálculo de prazos. E olha que espetáculo a resposta. A skill não joga só a data final, ela mostra todo o raciocínio, a data de início, o cálculo do prazo em dobro para a defensoria e até os feriados que foram considerados no meio do caminho, como finados e proclamação da República. É transparência total com precisão automática. Agora vamos subir um degrau na complexidade, uma análise de admissibilidade de um recurso. A IA recebe as datas principais e precisa verificar se os requisitos formais foram cumpridos. Uma tarefa que exige bem mais que um simples cálculo. E a resposta é uma análise completa e estruturada. A skill check confirma a tempestividade, mas também acende um alerta: olha, precisa verificar o preparo manualmente. E mais do que isso, ela sugere o próximo passo processual, quase como uma minuta de despacho. É um verdadeiro assistente inteligente. E tem mais um segredo aqui. Para tarefas que não podem ter erro, tipo cálculo de dias, as skills podem usar pequenos trechos de código. Isso garante uma precisão matemática de 100%. É a combinação perfeita da flexibilidade da linguagem com a exatidão do código. Mas a verdadeira revolução, o que realmente muda o jogo, não é só usar skills que já existem. É o poder de criar as suas próprias. É a capacidade de ensinar para a IA exatamente o seu jeito de trabalhar, as rotinas e os modelos específicos do seu gabinete. Pense nisso. É possível transformar uma IA genérica numa especialista para sua equipe. Ensinar para ela os seus templates, reduzir a repetição a zero, criando um procedimento uma única vez, e até combinar várias skills para lidar com aquelas tarefas super complexas. E a melhor parte de todas: para fazer isso não precisa ser um gênio da computação. É um processo de 3 passos muito simples. Primeiro,
Descreva o que precisa ser feito, em português claro. Segundo, dê exemplos, subindo seus próprios arquivos. E terceiro, a IA empacota tudo e cria a skill para você. Simples assim. Ok, então, juntando tudo isso, o que significa na prática para o futuro do trabalho jurídico? Aonde essa tecnologia nos leva? Essa frase resume tudo, e é talvez a coisa mais importante a se ter em mente. As skills são assistentes, elas não são substitutos. São ferramentas feitas para aumentar a nossa capacidade, para potencializar o julgamento profissional e não para eliminá-lo. A ideia é essa: deixar a máquina cuidar da parte repetitiva e operacional para que o intelecto humano fique livre para o que realmente importa: a interpretação da lei, a estratégia processual, a análise crítica e, claro, a tomada de decisão. A máquina executa, o ser humano julga. E para fechar, fica aqui uma provocação. Pensando nesse exato momento, na sua rotina de trabalho, qual seria a primeira tarefa, o primeiro despacho, a primeira verificação que valeria a pena ensinar para uma IA? Qual processo poderia ser automatizado para liberar tempo e energia para o que é mais importante? A tecnologia para fazer isso acontecer já está aqui.